Hoje nós estamos participando de um projeto muito especial para a Igreja Adventista. Hoje é um dia muito importante, onde nós, como igreja, temos oportunidade de falar sobre temas tão sensíveis, né? Temas de violência, em que vários temas já foram abordados, e esse ano nós vamos falar sobre a violência digital. Um tema totalmente atual, né? E que tem envolvido muitas famílias, muitas crianças. E para isso que nós estamos aqui hoje, e não só nessa igreja, mas em todas as outras igrejas adventistas, hoje também estamos falando sobre esse tema tão importante. E agora eu gostaria de apresentar a Débora, nossa pregadora, que tão gentilmente aceitou o convite para estar conosco aqui hoje. A Débora é esposa do Michelson, né, pai do Micael, da Marcela e da Giovana, que não está aqui hoje. E a Débora é pedagoga, pós-graduada em aconselhamento familiar, e também é uma colaboradora da revista Adventista, né? Ela fala Vida e Saúde, desculpa, revista Vida e Saúde, onde ela fala sobre beleza, né? Beleza saudável. Olha só que importante, beleza saudável. Então, Débora, é um prazer ter você aqui conosco. Nós oramos por esse projeto, nós oramos por esse dia, e nós pedimos que o Senhor te abençoe e te use neste momento, tá bom? Obrigada, Daniela, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse sábado que o Senhor planejou que acontecesse. Um domingo desses, algum tempo atrás, eu e o Michelson, nós viemos aqui ver a igreja de vocês. Nós passamos aqui em frente, de moto, porque agora o meu esposo, depois de velho, resolveu que quis entrar para o AMM. E eu orei muito, irmãos, para que Deus tirasse isso do coração dele. Mas, ao contrário, Deus abriu as portas e possibilitou a gente comprar uma moto, que eu achei que não ia conseguir, mas conseguiu. Então, de vez em quando, a gente dá uns passeiozinhos assim aqui perto. E a gente pensou um dia, vamos lá ver a igreja de quadra. E viemos aqui em frente. E ficamos muito felizes de ver a igreja tão bonita, para a honra e glória do Senhor. E hoje mais bonita ainda com todos vocês aqui. Vamos orar mais uma vez para a gente abrir a palavra de Deus? Senhor querido, nós te agradecemos por esse culto, por este momento. E pedimos que o Senhor nos ensine aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Abra, Senhor, o nosso coração, mais uma vez te pedimos o Teu Espírito Santo, ao abrir a Tua Palavra, que a Tua Palavra fique gravada no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia, então, em Filipenses 4:8. Um verso bastante conhecido, que quando foi escrito, nunca se imaginou que nós estivéssemos vivendo e que estamos vivendo hoje, que é o mundo digital, mundo virtual. Mas esse verso, ele serve para a nossa vida toda, para ser aplicado em qualquer situação. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Se nós aplicarmos esse verso em todos os aspectos da nossa vida, inclusive quando a gente liga o celular, quando a gente navega pela internet, nós estaremos seguros. Não é verdade? Se nós só escolhermos bons conteúdos, porque a internet, ela pode ser uma grande bênção, uma ferramenta de evangelismo, se ela for bem usada. Mas, quando ela é mal usada, nós vemos as consequências ruins que ela está trazendo no mundo hoje. E por isso, isso se tornou tão verdadeiro, tão real, e tem atingido tantos jovens, tantas pessoas, que se tornou necessário fazer um quebrando o silêncio, dedicar esse dia para nós meditarmos na violência que está acontecendo no mundo digital. E nós que somos adultos,
Agora eu vou ver aqui quem tem problema de DNA, tá? Já vou explicar. Nós que somos adultos, nós vimos o nosso mundo, nossa vida mudar drasticamente depois que a internet se popularizou. Nós crescemos num mundo muito diferente desse em que as crianças vivem hoje. Vamos relembrar um pouquinho como era a nossa infância. Então, quem conhece essas brincadeiras tem problema de DNA, data de nascimento antiga, tá? Aí já começam alguns problemas. Estou precisando usar óculos já. Então, as nossas brincadeiras eram assim. A gente tinha muita liberdade. Eu vivi num lugar onde era parecido aqui com quadra, apesar de ser lá em Santa Catarina, perto da capital de Florianópolis. É um lugar de praia, de mar. Mas a gente saía de casa e falava, mãe, eu vou brincar. E a mãe não tinha essa preocupação que temos hoje. Nós saíamos, brincávamos, chegava a hora do almoço, a gente voltava, depois nas férias, né, principalmente, saía à tarde de novo. Quando o sol estava começando a se pôr, a gente corria para casa, porque não podia voltar à noite. Mas ali a gente encontrava os amigos, passava o dia na rua brincando. Soltava pipa, brincava de elástico. Quem já brincou de elástico aqui? Deixa eu ver a Zéia. Eu amava brincar de elástico, de bolinha de vidro, de gude, não sei como que chama aqui, bolinha de gude, de queimada, brincava de taco, amava subir nas árvores, tinha muitas árvores ao redor da minha casa, pés de pitangueira. Até hoje, quando eu coloco uma pitanga na boca, parece que volta o tempo, e a gente lembra da infância. E quem nunca passou por uma cerca de arame farpado não sabe o que é passar raiva. Porque sempre engalhava no cabelo, algum lugar da roupa, ou arranhava, chegava com as marcas em casa, não tinha como negar. Você passou numa cerca de arame farpado. Foi verdade. E esconde-esconde, que coisa mais gostosa que era. Todas essas brincadeiras, né? Tudo isso tinha gostinho de infância, de alegria. E o papel do brincar, ele é uma forma saudável de aprender e conhecer o mundo. A brincadeira não é algo tão simples quanto parece. Nessas brincadeiras, nós desenvolvemos o nosso repertório cognitivo e emocional, ensinando regras, né, para cada jogo, para cada brincadeira. Nós tínhamos que aprender a respeitar as regras, aprender a perder, aprender a vez do outro, aprender as nossas limitações. Nós entrávamos em confrontos algumas vezes, é verdade, mas com isso também nós aprendíamos a habilidade de saber lidar com oposições, de saber se defender, saber defender nossos argumentos, nossos pontos de vista. Tudo isso são habilidades sociais que as brincadeiras proporcionam. Além de criar um senso de competência, de que eu posso, eu consigo, eu vou aprender, eu vou melhorar a cada dia. Isso desenvolve a autoestima, a motricidade, a psicomotricidade, a noção de espacialidade, força dos músculos, dos ossos. É muito importante. Brincadeiras que façam a gente correr, gastar energia, ter impacto para que os ossos se fortifiquem, para que os músculos se desenvolvam. Tudo isso era desenvolvido através das brincadeiras, que é um aspecto importante na nossa vida, no nosso desenvolvimento. Não ter esses momentos, em algum momento futuro, vai fazer falta. Até mesmo na aprendizagem, quando nós somos ser alfabetizados. Quem é pedagogo aqui sabe a importância de desenvolver esses aspectos físicos para que lá no futuro a criança tenha condições de ser alfabetizada.
E as crianças, nós já nos agrupávamos naturalmente de acordo com as nossas idades. Meninas queriam brincar com meninas, com brincadeiras próprias para as meninas. Às vezes a gente se misturava, mas geralmente tinha as brincadeiras de menina e as brincadeiras de menino. E com as idades próximas. Então, era tudo compatível, tudo mais puro, mais inocente, porque éramos todos da mesma faixa etária ali próxima. Era natural essa divisão. Mas com o tempo, com o mundo se tornando mais violento, os pais não puderam mais permitir que os filhos brincassem na rua. E isso foi uma forma de proteção, de proteger as crianças. Entretanto, com essa reclusão das crianças que foi necessária, essas brincadeiras de rua foram substituídas por telas, principalmente quando as crianças não têm muitos irmãos para brincar, quando são solitárias e não tinham parentes próximos. Então, as crianças começaram a passar mais tempo em telas, primeiro na TV, depois computadores, vieram os computadores, e depois os celulares e tablets. E então, literalmente e simbolicamente também, o controle foi perdido. Porque agora os pais, muitas vezes, não têm mais o controle do que a criança está entrando em contato. O que será que tem ali naquele mundo virtual que ela está entrando em contato? E com isso, outro tipo de violência surgiu, que é uma violência psicológica, mas que pode deixar marcas para toda uma vida. E um novo vocabulário também surgiu. O que é violência digital? Coisas que não existia nem palavras para conceituar esse tipo de violência. O que é cyberbullying? Pornografia de vingança, stalking. Cyberbullying é o bullying que a gente sofria muitas vezes na escola, pessoalmente, foi levado ali para as redes sociais. Só que esse bullying que a gente sofria, às vezes com um coleguinha, que era resolvido, né, de alguma forma, um jeitinho, às vezes meio violento, mas era resolvido e acabava ali, durava algum momento e depois passava. Esse bullying, ele se tornou muito mais amplo, porque as redes sociais têm um grande alcance. Então, às vezes, uma criança que tem rede social, uma adolescente, sofre bullying e ela é exposta para muito mais gente, para pessoas que nem a conhecem. E vão acabar conhecendo ela através daquele bullying, de uma forma que vai ridicularizar a pessoa dela, vai, na gíria popular, falar queimar o filme e fazer com que ela não tenha mais o respeito naquele ambiente onde ela mora. E até, às vezes, o bullying ele ganha proporções nacionais. Às vezes a gente conhece memes, né, como são chamados hoje, de videozinhos de pessoas que a gente nunca ouviu falar. É um recorte ali de um momento que parece engraçado para quem está olhando, mas para a pessoa que sofreu humilhação não é engraçado. Isso é cyberbullying. Pornografia de vingança. Quando algumas meninas, meninos acabam tendo alguma intimidade, até por amizade, e acabam mostrando a sua intimidade, né, de forma errada. E depois, quando há uma briga, um desentendimento, que é normal nessa idade, aquele que brigou por vingança expõe aquelas imagens da pessoa na sua intimidade. E stalking. Antigamente era mais difícil stalkear, como se fala, quando gostava de alguém ou queria saber sobre a vida de alguém, por maldade, ou por admiração, ou porque está gostando. Mas hoje acontece muito de pessoas, né,
geralmente adolescentes ou jovens, ficar stalkeando, vendo a vida da pessoa, acompanhando tudo que ela faz ali nas redes sociais. Para quê? Geralmente com uma conotação negativa. Pegar um ponto fraco da pessoa e usar aquilo. Então ela fica investigando, vasculhando tudo sobre a vida da pessoa para achar algo ruim. Isso é o stalking. E as consequências disso, psicológicas que gera, por quem passa por isso? Pode durar uma vida toda, são traumas que ela vai carregar. Ansiedade, medo, vergonha, depressão, autoestima baixa e, em alguns casos extremos, até ideação suicida. E como os pais, as pessoas que estão próximas, podem perceber se a pessoa está passando por isso, por alguma dessas situações? Que muitas vezes o adolescente, o jovem, a criança que está passando por isso, ela tem medo de contar. Ela não quer contar para ninguém. Como que você vai perceber? A criança vai apresentar alguns sintomas. Isolamento social, ela não quer mais ter amizade com ninguém. Uma criança que antes era extrovertida, expansiva, gostava de fazer amizade, agora não quer mais, ela se fecha. Irritação, preferência pelo mundo virtual, ela quer ficar lá no mundinho dela, só no celular, porque tem medo de interagir com as pessoas. Queda no desempenho escolar ou profissional, adultos que passam por isso também. Muitas pessoas que estão tristes, que você vê que estão se isolando, podem estar passando por isso e também não tem vergonha de buscar ajuda. Então, alteração no sono também, falta de apetite e até negligência de hábitos de saúde. A pessoa fica com a autoestima tão baixa, a depressão chega a tal ponto que ela não tem mais vontade nem de se cuidar, porque ela perdeu o respeito próprio. Olhem como é grave essas consequências. Mas eu quero conversar com vocês para a gente ir lá na origem do problema. Nós não podemos esquecer nunca que nós estamos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal. E esse é o pano de fundo. Tudo que é feito tem uma intenção, tem um planejamento, nada é por acaso. Deus nos criou para que nós fôssemos seres livres, pensantes. Ele deseja que nós possamos desenvolver o nosso cognitivo para que nós tenhamos consciência na hora de escolher entre o certo e o errado. Para que nós saibamos discernir o que é o certo e errado, o que é o bem e o mal. E quando que a gente começa a aprender isso, esses conceitos, começam a ser aprendidos desde bebê, desde a tenra infância. Saber o que é o bem e o que é o mal. Depende do ambiente em que nós somos criados. Desculpa, eu esqueci. Vocês querem descer? Fiquem à vontade. Então tá bom. Então a gente começa lá na nossa família, desde quando a gente nasce, a aprender o que é o bem e o que é o mal. Depende do ambiente em que nós estamos, dos valores que nos são passados e da forma como esses valores são passados. E é claro, com a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre está lá, mesmo que a criança seja criada numa família disfuncional. O Espírito Santo não a abandona. Ele está lá auxiliando e influenciando para mostrar o que é certo e o que é errado. Mas sempre foi a intenção de Satanás confundir a nossa mente, para que a gente não saiba escolher, para que a gente não saiba a diferença. O que será que é a verdade? Quem está falando a verdade? O que é verdade? O que é mentira? O que é o bem? O que é o mal? E a gente vê que o mundo ele foi
mudando gradualmente essa divisão. Muito obrigada. Essa divisão bem clara que existia quando nós éramos crianças e nós assistíamos um desenho animado, a gente via ali bem marcado quem era o bem, quem era o mal. A gente conseguia distinguir fácil isso. Hoje em dia, não. O mal, ele está sendo justificado. Os vilões, eles têm uma história bonita. As pessoas acabam até tendo pena dos vilões. E pensam, tadinho, mas veja bem, ele, né, não é que ele é mau, é que as circunstâncias fizeram ele agir com maldade. E então justificam o mal. E as crianças ficam confusas. O que será que é o bem? Quem está certo? E isso é um plano do inimigo para que as pessoas não saibam escolher, não saibam tomar decisões do lado de Deus. Vamos ler o livro de Jonas, capítulo 4, versículo 11. Deus falando para Jonas: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Nós temos que ter misericórdia, que muitas pessoas hoje não escolhem estar do lado de Deus porque elas não conseguem ter discernimento, porque o cérebro delas foi confundido, foi afetado por essa forma, essa ideologia que está sendo propagada por todos os lugares e diariamente nas mídias sociais. E qual é o papel, então, da internet nessa confusão? Tudo foi calculado e planejado para que as redes sociais gerassem lucro e poder. E para isso, as redes sociais manipulam as emoções das pessoas, e as emoções geram pensamentos, e pensamentos levam, então, às ações. Porque os pensamentos que nós temos são a fonte das nossas ações. E muitas vezes os pensamentos, eles são influenciados pelas emoções. E as redes sociais fazem isso. Toda hora ali vem uma história que toca o coração, e você acaba tendo empatia por uma pessoa que conta uma história ali comovente, e você acaba tomando partido daquela pessoa, acaba tomando as dores de injustiças sociais que são apresentadas, mas sempre com um pano de fundo de uma justificativa do mal. As crianças, então, que vivem essa situação ali de ter um celular, de estar acompanhando essas histórias, elas não têm condições de julgar o que é certo e o que é errado. Porque o nosso cérebro, o nosso córtex pré-frontal, que é a região onde está localizada a tomada de decisões, ele só amadurece completamente aos 25 anos de idade. Então, as crianças, os adolescentes e jovens não têm condições de prever as consequências das suas escolhas. Claro, à medida que eles vão amadurecendo, eles vão aprendendo a ter cada vez mais consciência das consequências. Mas uma criança não tem essa consciência plena. Por isso que cabe aos adultos estar dirigindo a vida, escolhendo o que ela pode ver, direcionando o que ela pode e não pode fazer. Nessa fase em que o lóbulo
pré-frontal, o córtex pré-frontal ainda não está desenvolvido, o sistema límbico, que é o sistema no cérebro responsável pelas emoções, ele está no controle da vida. E por isso, crianças que são criadas com exposição frequente às telas estimulam demais o sistema límbico, as emoções, o sistema de prazer, de recompensa. E essas crianças crescem sendo pessoas que, quando chegam na adolescência e na vida adulta, não suportam dor, frustração, não desenvolveram as habilidades sociais, com as interações sociais, porque não as tiveram na medida correta, e não sabem controlar as emoções. Tudo isso prejudica a atenção, a impulsividade e a capacidade de resolver problemas. Vamos ver agora algumas consequências que os pesquisadores têm confirmado isso. Isso é confirmado cientificamente. Pesquisas mostram que conteúdos de ritmo acelerado prejudicam a atenção, aumentam a impulsividade e reduzem a capacidade de resolver problemas. O resultado é uma infância que não tolera frustração, exige gratificação imediata e se perde diante do tédio. E aí o que acontece com o cérebro de uma criança dessa? Ela vive em busca de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que Deus criou, que é responsável para que nós sintamos bem-estar, prazer, motivação para conseguir uma gratificação. A dopamina que age no cérebro para que a gente consiga sentir isso. Ela é produzida naturalmente pelo nosso organismo e por situações saudáveis também ela é produzida. E através de... Para que ela seja produzida, nós temos que também ingerir alimentos saudáveis e através desses nutrientes o corpo vai produzir a dopamina. Quem não tem todos os nutrientes acaba tendo falta, aí vem a depressão também. Mas Satanás, ele quer deturpar tudo que Deus fez e ele deu um jeito de inventar algumas coisas que dão no cérebro um pico muito alto de dopamina. Faz com que o cérebro produza dopamina além do natural. Quando nós temos a dopamina equilibrada, aquela que Deus planejou para nós, que temos bem-estar e satisfação, motivação para viver, nós chamamos de nível basal. Mas quando há um estímulo muito forte, nós temos um nível fásico, que dura alguns minutos ou segundos. E algumas coisas que fazem com que a dopamina se eleve muito. Açúcar, comidas hiperpalatáveis de maneira geral, pornografia, drogas, e também o uso contínuo das redes sociais. Quando as pessoas postam e esperam apreciação, ou ficam ali rolando a tela em busca de cada vez mais novidades e estímulos e coisas que prendam a atenção. Isso também gera um nível maior de dopamina. Acontece que o nosso cérebro, o nosso organismo, ele tem uma capacidade limite de produzir dopamina. Nós não podemos exagerar para sempre e ficar nesse êxtase de alegria o tempo todo, como essa geração em busca sempre de mais e mais prazer. Não tem como. Quando nós produzimos um excesso de dopamina, logo depois o nível que estava alto, ele cai abaixo do nível normal, abaixo do nível basal. E aí vem o desânimo, a letargia,
aquela frustração, aquela sensação de vazio, porque o cérebro quer equilibrar novamente a dopamina, quer que você se sinta bem. E então as pessoas buscam cada vez doses maiores, porque aquele estímulo inicial já não vai fazer o mesmo efeito. E as pessoas então vão buscar cada vez mais coisas que produzam esse estímulo e que gerem mais dopamina para conseguir um equilíbrio. E aí se instala o vício. Porque isso vicia. O cérebro está pedindo, ninguém quer ficar deprimido, para baixo, sem motivação. Você vai querer sempre algo que te alegre, que te faça bem, que te dê prazer. E então as pessoas vivem cada um com o seu vício. Tem muita gente viciada em açúcar, muita gente viciada em álcool, em pornografia, em jogos e em redes sociais. O que acontece quando alguém tem um vício instalado? A pessoa perde a sua capacidade de escolher, de decidir as coisas na sua vida, de decidir o que é bom e o que é ruim. É como se ela fosse escrava daquele vício. Vocês veem como é uma manipulação do inimigo para que as pessoas percam a sua capacidade do livre-arbítrio que Deus nos deu, para que a gente possa escolher pelo que é certo. E quando as crianças são pequenas, naturalmente que os pais... Esse livro, Geração Ansiosa, que eu li algumas partes para poder também fazer esse sermão, e também o Nação Dopamina, que explica como age a dopamina e como nunca antes na história as pessoas estão intolerantes à dor. As pessoas não suportam mais sentir uma dorzinha que elas já querem um remédio, alguma coisa que tire a dor, a frustração. E com isso não aprendem a ter resiliência, a equilibrar naturalmente os níveis de dopamina. Porque as pessoas, as crianças que foram criadas dessa maneira, com excesso de telas e de dopamina, não suportam frustração e dor. Então, quando as crianças são pequenas, têm certa idade, os pais escolhem o que elas podem ver, deviam escolher, né, pelo menos. Quanto podem ver e com que idade elas podem ver. Mas à medida que elas vão crescendo e vão interagindo com outras crianças mais velhas, elas acabam entrando em contato com coisas que não passou pela nossa aprovação. E as influências vêm, porque quando as crianças são pequenas, nós vemos que a maior alegria delas é agradar os pais. Isso gera dopamina nelas também, quando elas veem que os pais estão felizes e dão aprovação para aquilo que elas fazem. Mas à medida que elas vão crescendo, entrando na puberdade, adolescência, os pais já não têm tanta influência sobre elas. Elas querem agradar os amigos e a si mesmas. E nessa fase, então, os pais já não têm tanto controle do que elas assistem, do que elas escolhem. Por isso é importante adiar ao máximo a aquisição de um celular. Não tenham medo de dizer não, de frustrar seus filhos. Nós tentamos ao máximo adiar esse dia. Mas estamos nesse mundo, nessa vida, e não podemos fugir para sempre disso. Senão nós vamos também virar eremitas e perder a comunicação com o mundo real. Então chega um momento que realmente a gente é obrigado a ceder. E todos, né, temos que nos comunicar, estar inseridos nesse mundo até para sermos influenciadores, para poder pregar o Evangelho. Mas um adolescente tem que ter também o supervisionamento dos pais, mesmo quando for adolescente. Não tem essa de privacidade. Lá em casa sempre foi assim, todos os celulares
todos sabemos a senha uns dos outros, e saber que os pais podem, a qualquer momento, pegar o celular e ver o que está sendo conversado, o conteúdo, também vai fazer com que o adolescente se policie e faça boas escolhas. E nós temos que também ensinar. Não adianta a gente só abster de tudo. Nós temos que ensinar a usar. Porque, como eu falei no começo, há também bons conteúdos na internet. Eu tenho assistido muitas palestras boas sobre saúde, de médicos, de psicólogos, sermões maravilhosos de irmãos, de outros países, até que a gente não poderia ter feito isso se não fosse através da internet. Então, nós temos que ensinar a usar pelo nosso exemplo e mostrando bons conteúdos. Existem jovens da nossa igreja que têm canais onde eles pregam o evangelho. Estou lembrando agora aqui da Alana, que é cristão declarado, não sei se alguém conhece. Isso, da meditação dos adolescentes desse ano, a Alana. Então, ela tem um canal e ali ela dá um testemunho de como usar as redes sociais, como usar os canais para falar de Jesus. Então, a gente tem que, sim, ficar a par de tudo que os nossos filhos consomem e conversar sobre isso. Ter essa abertura pessoalmente, ter essa amizade, mesmo que na adolescência eles se afastem um pouco de nós temos sempre que manter um canal aberto de diálogo e de amizade, e que eles possam confiar em nós. É interessante que os adolescentes, eles nunca chegam falando assim: mãe, eu estou com vontade de fazer isso ou aquilo. Primeiro eles sondam: mãe, sabe, tem uma amiga minha, ou tem uma conhecida lá na escola, prima da minha amiga, ela quer fazer isso, ela fez isso. E depende da sua reação, ele vai testar se ela pode contar ou não. Então, pais, quando vier contando de um amigo que fez isso ou aquilo outro, converse, não chegue já falando que absurdo isso é pecado, onde já se viu. Não, pergunte: o que você acha disso? O que a Bíblia fala sobre isso? Você acha que essa pessoa, o que vai acontecer com ela se ela fizer isso? Abra o espaço para que ele conte os seus sentimentos, que tem um diálogo. E assim, o canal vai ficar aberto, ele vai poder confiar em você. Os dados são bem alarmantes. 1 em cada 8 crianças no mundo já foi vítima de algum tipo de violência sexual. 1 em cada 8. É uma estatística que mostra que muitas crianças já entraram em contato com conteúdos impróprios, que fizeram com que ela se sentisse abusada e violentada por imagens, por palavras que agrediram a sua integridade. Muitos adultos se passam por crianças, criam um perfil fake, fingem que são crianças, se aproximam de crianças, começam a dialogar como se fossem crianças. Para quê? Para atraí-las, para depois estar pedindo alguma coisa, manda uma foto assim, começa a chantagear. Se você gosta de mim, você vai fazer isso. E as crianças são manipuláveis. Se ela não tem essa amizade em casa com os pais, e ela encontra essa amizade ali com aquele amigo, que ela pensa que é uma criança na internet, ela vai se envolver emocionalmente com essa pessoa, achando que é da idade dela, e vai fazer muitas coisas que ela não gostaria de fazer, porque é uma criança que tem essa carência. Então, muito cuidado. Na nossa época, os nossos pais sabiam quem eram os nossos amigos, porque a gente se conhecia pessoalmente, sabia de quem era filho,
A gente sabia com quem estava lidando. Hoje em dia, no mundo virtual, os pais às vezes não sabem. E isso está acontecendo. As meninas, elas sofrem mais do que os meninos com as redes sociais. Porque entre as meninas existem muitas comparações. De quem é a mais bonita, de quem é a mais popular. Muitas comparações. E isso gera uma grande falta de autoestima, de frustração com a sua própria autoimagem. E muitas meninas acabam se cortando, entrando em depressão, ou entrando em grupos que validem os seus próprios pensamentos. Existem grupos para tudo que é transtorno psicológico. Existem meninas que entram em grupos de anorexia, que elas ficam se estimulando uma outra a não comer mais. Existem grupos de meninas que são obesas, que se sentem inadequadas, que acabam com disforia de gênero e acabam se juntando e se apoiando e falando que é isso mesmo, vamos continuar comendo bastante porque a gente não aceita esse padrão de beleza que foi imposto pelas mídias sociais. E as pessoas vão se agrupando e se validando, procurando grupos que apoiem as suas maneiras de pensar. Enquanto que o que Deus planejou, o nosso padrão de beleza, é o padrão de beleza da saúde. É isso que a gente busca colocar lá na Vida e Saúde. Quando nós praticamos os 8 remédios naturais e seguimos os conselhos de Deus, a beleza vem como consequência. É a beleza saudável. E essas meninas, então, querem fugir disso e estão cada vez mais doentes. Os meninos também têm seus grupos em reação ao feminismo que tomou conta do mundo, onde as mulheres ficam o tempo todo querendo se colocar como superiores aos homens. Os meninos tiveram um movimento de reação a isso. E muitos meninos, pré-adolescentes, por se sentirem rejeitados e humilhados pelas meninas, também criaram grupos na internet que exaltam o machismo, que ficam com discurso de ódio contra as mulheres, contra as meninas, que querem, então, provar que são melhores. Olha o que criou esses algoritmos que ficam fazendo isso, polarizando o mundo. Nós vemos isso muito nas eleições, na política, grupos de pessoas que vivem na sua bolha. E que ali, nessa bolha, nessas redes sociais onde elas estão, ficam recebendo vídeos, ideias que validam os seus pensamentos. E que faz com que elas tenham um senso de justiça, de querer que os outros vejam a verdade que ela está vendo, como que o outro não está vendo. É interessante que esse negócio agora que está tão forte, polarizado, de direita e esquerda, por exemplo. Muitas pessoas de direita ficam recebendo vídeos de pessoas da esquerda fazendo maldade. Maldade contra a Bíblia, contra crentes, homossexuais que ridicularizam a Bíblia. E aí o que acontece? As pessoas ficam revoltadas com isso, ficam indignadas. Como podem fazer isso? Olha, e acabam generalizando, como se todas as pessoas de esquerda fossem assim. Por quê? Porque elas só recebem vídeos que reforçam essa ideia. E ao contrário, nos grupos de pessoas de esquerda, eles só ficam recebendo vídeos de pessoas crentes, que são fanáticos, que falam que querem matar homossexuais, que eles têm que morrer, que eles têm que ir para o inferno. E o que acontece no coração deles? Eles acabam ficando com ódio. Olha como eles são maus, eles usam a Bíblia, mas no fundo eles são maus, eles querem nos matar. Eles não têm compaixão, são homofóbicos. E um grupo fica contra o outro.
Não é estranho que isso aconteça? Não parece que tem alguém como manipulando marionetes e vendo de fora e vendo que está criando essas intrigas, esse ódio entre as pessoas, dividindo o mundo, dividindo as pessoas e fazendo com que elas creiam em mentiras como se fosse verdade. E sabe que isso acontece até na religião? Acontece muito. Vamos quebrar o silêncio agora e vamos falar sobre isso, abrir o nosso coração? Isso acontece. Entre igrejas que têm crenças diferentes e entre até irmãos da igreja que pensam diferente estando dentro da mesma igreja. O que acontece? Muitos vídeos recortam um pedaço de uma situação, tiram do contexto e jogam nas redes sociais, na internet, falando: olha que absurdo, olha o que a igreja está se tornando. A igreja está vivendo uma apostasia. Ninguém mais valoriza a Bíblia, o que o Espírito de profecia fala. Ninguém mais. Todo mundo está assim. Generaliza. Pega um erro de uma pessoa que agiu errado, recorta de toda uma programação que foi boa, talvez tenha tido vários momentos bonitos espirituais e tal, mas recorta uma frase, alguma coisa que foi dita fora do contexto ou que não deveria ter dito, pega aquilo ali e faz com que quem não estava lá julgue que foi tudo horrível, que Deus não foi honrado naquele lugar. Vocês estão me entendendo? E o que a gente faz quando a gente recebe um conteúdo desse jeito? Cuidado, irmãos. Tem outras igrejas também que se passam por adventistas, assim como aqueles adultos que se passam por crianças, para iludir as crianças. Tem outras igrejas que são dissidentes, que odeiam, na verdade, a instituição adventista, se passam por adventistas, usam inteligência artificial, não tem nem coragem de mostrar a cara, e ficam se fazendo de piedosos, falando: olha, eu estou preocupado, olha como a igreja está se mundanizando, olha a roupa das irmãs, olha isso, olha aquilo, olha, e fica criticando a liderança, e criticando a igreja, e criticando tudo. O que a gente faz quando a gente recebe um vídeo desse? Será que a gente tenta analisar para ver se isso é verdade? O meio que eu estou vivendo, isso é verdade? Eu vejo que a liderança, aqui onde eu conheço, ela realmente não está sendo guiada pelo Espírito Santo? Eu não sei. Desse vídeo que foi colocado lá, eu não estava lá. Como que eu vou julgar? Como que eu vou saber se aquilo ali que estão falando é verdade? Será que eu devo passar adiante esse tipo de conteúdo? Ou será que isso é um plano mesmo de Satanás para denegrir a imagem da igreja de Deus? Para que todos pensem que essa igreja não é mais a igreja de Deus, não tem mais a bênção, o controle de Deus. Eu tenho que parar para pensar e orar sobre o que eu faço com os conteúdos que eu recebo. Muitas vezes o melhor é ignorar. E muitas vezes nós temos que ter paciência para responder algumas pessoas. Eu sou esposa de um pastor que tem um ministério na internet. Então, nós sentimos na pele a violência que acontece contra o ministério pastoral na internet. Quantos absurdos nós ouvimos, quantos ataques, quantos julgamentos. E não é fácil, irmãos. Tem hora que dá raiva. Tem hora que a gente tem que orar e a gente vê que realmente a gente é muito pecador, porque dá vontade de responder do mesmo jeito que veio, dá vontade de devolver. Mas a gente tem que orar e pedir: Senhor, me ajuda
me ajuda a saber como responder. Eu vou dar só alguns exemplos banais aqui. Tá? Recentemente, uma irmã falou para o Michelson: você não é um pastor de Deus, você fica falando heresias com esse boné na cabeça, onde já se viu um pastor falar com a cabeça coberta? Você não é um homem de Deus porque você fala com esse boné na cabeça. E é uma boina, né? Não é? Não é. Ele até respondeu ontem. Eu falei, deixa isso para lá. Mas é só um pequeno exemplo, isso é uma coisa banal. Pior é quando vem ofensas, mentiras contra a nossa vida, contra o nosso caráter, contra a nossa família. E a gente fica triste, fica chateado quando a gente ouve mentiras a nosso respeito. A nossa vontade é defender. Ou então quando a gente ouve mentiras sobre a nossa igreja. Quantas vezes a gente já ouviu mentiras? Recentemente também, um canal de uma pessoa que não é mais adventista, mas que o foco da vida dessa pessoa é atacar a igreja adventista. Por que se não é mais adventista, não vai viver a sua vida? Deixa a igreja em paz. Não, ele dedica todo o seu tempo, todas as suas energias para atacar a igreja. Nós estivemos, em julho agora, teve a conferência geral, lá na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos. E nós estávamos lá. E foi lindo, foi emocionante, irmãos. Foi uma bênção. Ver aqueles irmãos de mais de 200 países reunidos, cantando, louvando ao Senhor, as pregações, as orações. Foi maravilhoso. Foi a minha primeira vez e foi uma experiência inesquecível. Senti muito a presença de Deus lá. E esse indivíduo, que tem esse canal, jogou lá no canal dele, olhem só, ele estava lá, ou alguém que foi lá, filmou para ele, uma cafeteria que tinha lá naquele local de eventos, onde estavam acontecendo as reuniões. Mas aquele local foi alugado pela igreja. Lá tem praça de alimentação, tem vários restaurantes, tem cafeteria, tem... Só que a cafeteria estava fechada durante o nosso evento. Mas essa pessoa foi lá, filmou a cafeteria e falou, olha só, aqui na conferência geral, eles pregam que não deve tomar café porque faz mal para a saúde, mas eles estão servindo café. E jogou na internet. E aí, quando você recebe um vídeo desse, você acredita? Você pode acreditar na palavra de uma pessoa dessa? Ele já falou horrores sobre o Michelson também. Uma pessoa que mente assim descaradamente, você pode acreditar depois nas outras coisas que ele vai falar? Se ele mentiu sobre isso, como não saber se ele vai mentir sobre as outras coisas que ele fala? Mas é só um exemplo para a gente ver que muitas vezes vídeos que nós recebemos, que são violentos contra a igreja, contra a doutrina, contra um pastor, contra uma pessoa, podem não ser verdade. Qual é o nosso papel como cristãos? Vamos ler uma citação de Ellen White, no livro O Maior Discurso de Cristo. As palavras de Cristo no monte condenam as galhofas ou zombarias, as futilidades, as conversas impuras. Exigem que nossas palavras sejam não somente verdadeiras, mas puras. Que da nossa boca saia pureza, saia louvor, saia bênção. Se não for para ajudar alguém, então para que falar? Tem até uma figurinha, não sei se vocês já viram, que tem um desenho de Jesus, que fala assim, eu ia comentar, mas Jesus mandou eu apagar. Porque muitas vezes a gente é rápido, a gente vê uma injustiça, ou vê alguma coisa errada, a gente quer ali fazer um comentário, mas ora primeiro,
Ora primeiro. Será que é isso que Deus quer que eu fale? Será que eu vou estar representando o caráter de Jesus? Será que eu estou tomando partido por algo que é verdadeiro? Talvez não. Talvez eu esteja ajudando a divulgar algo que não é da vontade de Deus, que não vai fazer bem para ninguém. E nós temos que nos lembrar e pedir o Espírito Santo para lembrar das palavras de Cristo, quando Ele falou em Mateus 5:11. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Isso é uma profecia de Cristo. Jesus falou que isso ia acontecer. Isso acontece no mundo real aqui, mas acontece muito mais, vai acontecer na internet. Quando nós nos levantarmos para pregar o Evangelho, para falar a verdade, o inimigo vai levantar pessoas que vão mentir contra nós, para tirar o poder da nossa palavra, para nos desmoralizar, para que ninguém acredite quando nós falarmos a verdade. Então isso vai acontecer. E nesse momento nós temos que pedir ao Espírito Santo para ter paciência, para ter amor e para acolher essas pessoas ainda. Para encerrar, vamos ler então Colossenses 4:6. Para que nós saibamos qual é o nosso papel, qual é o plano de Deus para nós. Será que a gente tem que se isolar do mundo e não estar na internet, não ter redes sociais, não falar com ninguém? Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. E aqui ainda Paulo fazendo referência novamente ao sal. Nós somos o sal da terra. Se nós não estivermos ali nas redes sociais, não estivermos na internet, não oferecermos uma opção verdadeira para as pessoas, onde elas vão encontrar? Quantos jovens só conseguiriam conhecer a palavra de Deus porque elas estão ali, porque a palavra de Deus está ali na internet, porque tem alguém ali pregando, porque de outra forma ele não ouviria, você não teria acesso a eles. Então você tem que estar ali, ensine seus filhos a usar, cuide da mente das crianças, e quando eles forem grandes, ensinem eles a serem instrumentos de Deus também na internet. Que nós tenhamos intencionalidade em tudo que fizermos. As nossas redes sociais devem mostrar uma vida com Jesus. A minha família está ali nas redes sociais. Não é uma família perfeita. É uma família real de seres humanos com problemas. Seres humanos que sofrem, que estão lutando, mas que confiam na graça de Jesus para salvar. É isso que nós temos que mostrar. Porque quando as pessoas também olham redes sociais ou canais de pessoas que são irreais, as pessoas veem que aquilo é fake. Não existe ninguém que não sofra, não existe ninguém que não enfrente lutas. E quando nós vemos que outras pessoas também lutam, também sofrem, mas confiam no poder de Deus para vencer, nós temos coragem de compartilhar também a nossa dor e de pedir ajuda. E é isso que nós temos que mostrar. Nós estamos ali na internet para acolher, para salvar essas pessoas que estão buscando a verdade, mas que não sabem onde encontrar, que estão confusas. Elas precisam ver a verdade através da nossa vida, das nossas palavras, da palavra de Deus. Para terminar,
eu contei coisas ruins aqui que acontecem na internet, eu quero terminar contando uma historinha, uma coisa boa. Faz algum tempo, na pandemia, 2020, um casal, dentre muitas pessoas, tá? Eu vou contar só um exemplo, uma história, mas poderia contar muitas histórias de pessoas que se converteram através do canal do Michelson, através da Novo Tempo, através de outros canais. Mas quero contar uma história que aconteceu com a gente. Um casal, na pandemia, começou a ler o livro de Daniel. Mas eles não entendiam. Eles começaram a ler sozinhos e eles queriam compreender algumas passagens ali. E eles, então, deram um Google, colocaram lá no Google, Profecias de Daniel. E acabaram caindo no canal do Michelson. E eles começaram a assistir os vídeos sobre o estudo das profecias de Daniel, profecias do Apocalipse, começaram a acompanhar o canal, e eles viram que o Michelson falou em algum vídeo sobre a casa publicadora, falou dos livros. E um dia, eles moram em São Paulo, esse casal, eles têm parentes em Tatuí, vieram visitar a família em Tatuí, e na volta, passando em frente à casa publicadora, eles viram, olha, não é aquela editora que aquele pastor Michelson falou no vídeo? Vamos parar, vamos. E eles entraram, e o irmão Joca, que trabalha lá na loja, os recebeu muito bem, recepcionou. Faltava poucos minutos para fechar a loja, e eles falaram, olha, o pastor falou desse livro nós queremos comprar e tal. E o irmão Joca, falou, o pastor Michelson, vocês conhecem? Não, nós estamos assistindo vídeos dele na internet. Vocês querem conhecê-lo? É sério? A gente pode conhecer ele? Pode. E o irmão Joca, então, ligou para o Michelson, chamou. O Michelson foi até a loja, deu um abraço neles, conversou, eles ficaram muito felizes. E o Michelson, então, convidou eles para estudar a Bíblia com a gente. Como estava na pandemia, e eles moram em São Paulo, eles criaram um grupo de estudo bíblico. Eles convidaram vários amigos, parentes. E formamos um grupo, estudamos a Bíblia por 2 anos com eles, e eles foram batizados lá na casa publicadora. Então é uma história do poder de Deus para alcançar as pessoas também através da internet. Existe dor, existe sofrimento, porque nós estamos num grande conflito. Mas nós temos que estar ali para salvar e para oferecer essa libertação, essa cura, a cura para as feridas emocionais que só Jesus pode dar. E eu oro para que essa igreja seja usada por Deus também dessa maneira. E que hoje vocês sejam levados a pessoas que estão precisando dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.